Olá, seja bem-vindo ao Sistema para Correspondentes Bancários CB Negocial. Neste tutorial, vamos falar um pouco sobre o planejamento de fluxos, etapas e subetapas de processos habitacionais. E o que seria isso? Sabemos que no Sistema CB Negocial, através do menu Configurações e clicando em Fluxo Habitação, acessamos a funcionalidade que nos permite cadastrar os fluxos dos processos habitacionais, ou seja, as etapas que o processo passa desde seu início até a conclusão. Apesar de o cadastro ser simples, antes temos que nos organizar e definir como ficará a estrutura de etapas e subetapas de um fluxo. Para facilitar essa organização, temos que pensar que o processo segue uma linha de tempo, ou seja, passa por fases desde o seu início ao fim. Para que possamos compreender melhor, vamos dar uma olhada nessa ilustração. Veja que nessa linha de tempo, já colocamos 6 etapas principais para generalizar as fases gerais de um processo. Lembrando que o correspondente é livre para realizar o cadastro da forma que desejar. E essa é apenas uma possível ideia de definição das etapas gerais que, inclusive, já deixamos cadastrado no acesso inicial do correspondente, servindo como exemplo que possa ajudar no planejamento e definição. Então, perceba que nessa ilustração temos 6 etapas que podemos pensar como fases gerais que o processo vai passar. Assim, no nosso exemplo, o processo inicia com a realização de simulações e entrega de documentos para os clientes, depois entra na etapa de análise de crédito, na avaliação do imóvel, a parte da conformidade e, finalmente, entra na etapa de assinatura do contrato e, por fim, no registro. Veja que só com essas informações fica algo muito geral e sentimos ainda uma necessidade de especificar mais o que acontece em cada uma dessas etapas para possibilitar um controle e acompanhamento melhor. É nessa hora que entramos no conceito da subetapa, onde a etapa acaba servindo como uma categoria geral, que abrange passos específicos que acontecem dentro dessa categoria. Veja agora que dentro de cada etapa, inserimos subetapas de forma a permitir um detalhamento maior das fases do processo. Por exemplo, na primeira etapa, no caso simulação e entrega da documentação, primeiro tem a fase de recepcionar e conferir a documentação. Claro que antes e depois são realizadas simulações. E em seguida, a realização de pesquisas diversas. Já na etapa de análise de crédito, temos 5 fases, que abrangem atividades que são realizadas com início e fim. Perceba que, nessa visão, as etapas atuam mais como uma categoria geral, ou fases gerais, que integram as fases mais específicas de um processo, ou subetapas. Assim, com base nessa visão mais detalhada, quando estamos na funcionalidade de cadastro de um processo, podemos ir cadastrando as etapas e subetapas, definindo o início e fim de cada uma, seu status e, é claro, cadastrar algumas informações relacionadas ao andamento do processo em si. É nesse campo de informações que podemos registrar um histórico de ocorrências que estejam acontecendo em uma dada subetapa. Por exemplo, quando o processo está na etapa ou fase 4, no nosso exemplo, que seria o momento em que o banco faz análise documental do processo em si, também chamada de conformidade, o processo pode retornar algumas vezes como inconforme. Nesse nosso exemplo, a subetapa não mudou, ou seja, o processo não evoluiu, mas isso não quer dizer que o correspondente não está trabalhando com empenho para que tudo dê certo para o seu cliente. Essa é uma oportunidade que o correspondente tem para registrar um histórico de informações do que está acontecendo naquela subetapa. Por exemplo, dada uma data X que foi encaminhada para o banco um processo, porém houve o retorno como inconforme, informando que a documentação Y está elegível. Após o ajuste, o correspondente registra novamente no campo que uma nova data, a documentação foi encaminhada novamente, e depois de um tempo o banco retorna a conformidade com OK. E o correspondente, se quiser, pode também registrar para controle interno a data de retorno do banco. Então, podemos perceber que a definição das etapas e subetapas é o momento que temos que planejar antes de realizar o cadastro. Com esse planejamento, conseguimos ter uma visão geral das fases que um processo irá passar desde o seu início ao fim. Para mais informações, acesse o site www.cbnegocial.com.br ou entre em contato através do e-mail contato@cbnegocial.com.br.